Estamos iniciando mais um programa Discutindo a Notícia. Esse programa nasceu com a rede aberta de televisão, Canal 9. Pela Vivo, você pode assistir pelo canal 186. Pela TVA, canal 72 e 99. E você também pode acompanhar os programas Discutindo a Notícia ao vivo pelo www.tvaberta.tv.br. E também o Discutindo a Notícia tem um canal no YouTube. Entra no YouTube, digite Discutindo a Notícia e você terá todos os programas já produzidos por nós. O programa deste mês de janeiro, eu considero, junto com a produção, um programa especial. Por quê? Porque é um programa que nós não vamos discutir as notícias propriamente dita. Nós vamos fazer um programa de autoconhecimento, de espiritualidade, de novas perspectivas para o ano de 2014 que se inicia. Então nós vamos falar nesse programa sobre o metafísico. E o que é o metafísico? É aquele que acredita além da matéria. E nós acreditamos naquilo que transcende, aquilo que vai além da matéria. E na vida, tudo é um grande milagre. E, concluindo, a ciência é o milagre que já foi descoberto. E nós vamos falar nesse programa um pouco sobre como está a sua vida e a possibilidade de você ter um autocontrole sobre a mesma. Mas fica difícil ter o autocontrole sem você desenvolver a autoconfiança. E quando nós falamos em autoconfiança, você só poderá adquiri-la de uma forma consciente quando o seu guia espiritual que está dentro de você comandar a sua vida. É isso, Dom Angélico? Eu acho muito importante, realmente, confiemos. Confiemos antes de tudo em Deus, que é Pai, que é misericordioso, que nos acolhe. É a fonte da nossa vida, é a fonte da vida. Confiar na palavra desse Pai amoroso. E a palavra do Pai, a palavra definitiva que Deus dá para a humanidade, se chama Jesus Cristo. Palavra viva de Deus que assume a nossa condição humana, em tudo igual a nós, menos no pecado. É preciso confiemos também em nós. Nós temos potencialidades. Deus nos fez maravilhosos, belos. Nada de pessimismo, derrotismo a respeito da pessoa humana. A pessoa humana é bela, apesar dos pesares. Nós temos dilaceramentos interiores, mas é preciso que nós nos valorizemos. Nada de orgulho, nada de complexo de superioridade, mas também nada de complexo de inferioridade. Coloquemo-nos com simplicidade nas estradas da vida e valorizemos os dons que Deus nos deu. E coloquemos esses dons a serviço dos outros, na família, no ambiente de trabalho, de diversão, onde quer que nós estejamos. O quanto é importante que tenhamos um olhar confiante sobre nós mesmos. E demos, eu sempre digo, vamos dar pelo menos 5 minutos de uma parada dinâmica. Nós gastamos tempo para pentear o cabelo, para ver o nosso físico, para pôr a roupa e tal, e não damos tempo para colocar em ordem, em dia, o templo que somos nós, a nossa interioridade, para o conhecimento mais profundo. É claro que nós chegamos lá naquilo que o Freud dizia, que é o id, é o inconsciente,
Mas nós podemos, olhe, nos dar ao trabalho de nos conhecermos. Ah, mas eu vou trombar com pontos negativos, muitas vezes na minha família, no próprio pai, na própria mãe, na nossa história também. Vamos amorizar tudo, vamos cristificar tudo, positivar, porque a partir daí nós podemos dar passos de maior confiança, de autoconfiança no nosso caminhar do cotidiano da vida. Eu acho que é por aí, meu irmão e amigo, Dr. Vicente Contatore, grande personagem e ilustre irmão. Dom Angélico, chegamos num momento importante desses programas que estamos fazendo no início do ano de 2014. Você que está envolvido neste mundo tão conturbado que nós vivemos, ligamos a nossa televisão, é morte aqui, morte no exterior, guerras, uma falta de sensibilidade para com a vida, e de repente você se sente esvaziado dessa espiritualidade e achou que o melhor caminho seria a sua autossuficiência. Eu digo que chegou o momento importante desses programas que estamos fazendo com o Dom Angélico, porque chegou o momento, meu irmão, de você abrir a possibilidade de mudar de atitude, mudar de procedimento. Para que insistir no erro? E mudar de atitudes, eu digo a vocês, atitudes interiores e exteriores. Chegou na hora de você prender o que te prende. Se libertar do que te prende. Porque só você desprendendo do que te prende, você tirará uma grande pedra do seu caminho. E novamente sobre essa situação voltará a sua centelha divina, o seu mestre espiritual que está dentro de você. Para que isso ocorra, é necessário que você tenha a humildade para conhecer os seus erros cometidos. E nesse momento que você sente a humildade, automaticamente você está apto a sentir o auto-perdão. E o auto-perdão é uma das conquistas individuais mais difíceis que alguém pode conseguir. Porque enquanto você estiver na prepotência, no egoísmo, fala em auto-perdão para você, não sente absolutamente nada. Mas quando você sente que a sua vida vem se desenrolando de uma forma que os resultados que aí estão péssimos, é lógico, evidente, que uma consciência plena, ela vai dizer, preciso mudar a minha vida. Gostaria que o senhor falasse um pouco das dificuldades psicológicas de alguém atingir o auto-perdão. Olha, meu irmão, eu gostaria de continuar ouvindo você falando aí, mas olha o quanto é importante, em primeiro lugar, a gente confiar em Deus. Deus nunca se cansa de nos perdoar, ainda que nos cansemos de errar. Então nós podemos contar sim com o perdão, o amor misericordioso de Deus, em primeiro lugar. É um momento importante desse programa, porque você que está nos acompanhando pela rede aberta, chegamos a uma conclusão importante. Aquele que erra e continua o seu erro por falta de humildade, é como se ele visse luz onde há trevas. E ele vê trevas onde há luz. Chegou a hora de
inverter esse processo, Dom Angélico? Chegou. E aí nós temos realmente alguém que se propõe a ser nosso companheiro de caminhada, vendo a nossa situação muitas vezes de caminheiros nas trevas, de estarmos confusos e perplexos, muitas vezes na droga e não sei mais o que cada um de nós sabe muitas vezes os males que caem sobre a nossa pessoa. Pois bem, surge alguém que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Seu nome é Jesus. E ele, volto a insistir, como já fiz em programas desta magnitude que é este programa, ele nos garante vida e vida em plenitude, na medida em que nos abrirmos ao amor, amarmos-nos e amar o próximo como Jesus nos tem amado, dando a vida para os outros, porque isto vale a pena. E aí nós nos encontramos muitas vezes perdidos na história pessoal em que nos encontramos. Sempre muita confiança, sempre caminharmos na luz divina de esperança em esperança, na esperança sempre. É por aí. E para finalizar, falar sobre um evento de luz na vida do Cristo. No momento em que ele está com os apóstolos no Monte Tabor, os apóstolos ainda que estão sendo convertidos, quer dizer, não houve a crucificação do Cristo, não houve a ressurreição, eles estão ainda naquele processo, e os homens que estão ali com eles, aparentemente no escuro, olham para o Cristo e ele está totalmente transfigurado, quando o seu corpo se transformou em energia, emanando muita luz. E Pedro olha e vê Elias e Moisés. Ele ficou tão impressionado que ele disse: Senhor, eu vou armar uma tenda para cada um de nós. E naquele momento o Cristo dá exatamente através dos apóstolos e através dessa leitura do Monte Tabor, da transfiguração, ele nos dá a informação de que ele tem um corpo ressurreto. Voltamos na aceleração atômica e na desaceleração atômica. Então, que este Cristo iluminado habite dentro do coração de cada um de nós, porque é a única maneira de nós sermos iluminados, Dom Angélico. O quanto é importante seremos iluminados e iluminadas pela luz divina na medida em que seguirmos os passos de Jesus. E ele diz: se você quiser ser meu discípulo, minha discípula, renuncie a você mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu sou a luz do mundo. Ele é o mestre, é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos dá algumas receitas de felicidade. Uma delas, ele contemplou a multidão que estava sofrida. Ele então subiu a montanha, lá foi o Tabor, aqui a montanha das bem-aventuranças. Os discípulos se aproximaram dele. O sermão da montanha é feito para os discípulos. E Jesus, abrindo os lábios, os ensinava dizendo: felizes os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, eles serão consolados. Felizes os que têm mansidão, eles possuirão a terra. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Felizes os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Felizes os que têm puro o coração, eles verão a Deus.
Felizes os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Felizes sereis quando, mentindo, disserem falsamente todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. E olhando para os apóstolos, Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o vigor, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora. Vocês são a luz do mundo. Quem me segue, vai dizer Jesus em outra passagem, terá a luz da vida. Olhe, não há outro caminho, o caminho é Jesus. Não há outro caminho, a receita que Ele nos passa de felicidade está em nós amarmos, porque fora do amor há somente a morte. E Jesus quer que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. É por aí, meu irmão. Dom Angélico, hoje é um dia importante para nós, porque estamos à véspera do aniversário de uma pessoa iluminada, que é o Senhor. E eu gostaria de levar até você, telespectador, uma passagem rapidinha de Dom Angélico, jovem na época da ditadura, que havia massacre grandes aqui, mortes de Vladimir Herzog e muitos, e aquela revolução de 64, muito complicado, o país sentenciado a uma ditadura fantástica, e Dom Angélico, um jovem, e o Vaticano via Dom Angélico com uma capacidade maravilhosa, como Karol Wojtyla, como Paulo VI, como João 23, e ele poderia até continuar galgando mais postos ainda no próprio Vaticano. E conselheiro de Dom Evaristo Armes na época, que foi um grande batalhador, ele na Brasilândia, vendo aquelas pessoas da favela sofrerem o que estavam sofrendo, este homem deixou a sua casa confortável, o seu carro confortável, e foi para a favela morar com os favelados. A ditadura, nessa época, denominou Dom Angélico como um comunista que estava se infiltrando na favela. Hoje, como um seguidor da Igreja Romana Apostólica Romana, eu digo que Dom Angélico foi um líder espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana, que viu na simplicidade e na miséria daquele povo que precisava ter fé, negando a si próprio e as suas conveniências que poderiam galgar postos tão grandes lá no Vaticano, ele deu preferência àquele sem teto e foi para a favela. Este foi o maior testemunho que eu vi por parte de alguém que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Meu irmão, a sua bênção, meus parabéns. Ai, meu Deus. E muitas felicidades. Muito obrigado. Que Deus sempre Muito permaneça obrigado. Com essa iluminação dentro do vosso ser. Muito obrigado. Muita generosidade de sua parte. E na favela eu aprendi muito com os pobres. Pobres amados por Deus. E como é maravilhoso quando nós contemplamos hoje o Papa Francisco falando para a igreja toda que nós devemos ir para as periferias humanas e para as periferias geográficas, porque lá está Jesus na pessoa do pobre, do desvalido, esperando por nós. E, portanto,
D. Angélico se enquadra lá em 64 e o que o Papa Francisco faz hoje. Realmente é um homem de Deus. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E rezem por mim. Vamos ao nosso break. Estamos iniciando nesse momento a segunda parte do Discutindo a Notícia, onde nós falamos sobre o que fazemos na nossa vida profissional diária. O meu nome é José Vicente Contatori e sou diretor clínico da equipe multidisciplinar Contatori. Nós temos o Instituto Contatori há aproximadamente 40 anos aqui em São Paulo. É uma vida e o Instituto Contatori é a realização de um sonho. Fazemos tudo o que é necessário dentro de uma boca e temos especialistas em todas as áreas e eu sou aquela pessoa, diretor clínico, que faço o intercâmbio entre as especialidades. Estamos mostrando nesse momento um vídeo que é um vídeo muito interessante. Um paciente, ele tinha problemas de perda óssea na região dos seios maxilares, tanto do lado esquerdo como direito. Então, exatamente, aproximadamente algumas semanas antes de fazer a cirurgia, ele veio no consultório e nós fizemos uma pequena cirurgia na região inferior, na altura do primeiro e segundo molar inferior. Fizemos uma incisão de aproximadamente 3 centímetros, estamos aí descolando a gengiva, como você observa, e qual o nosso objetivo? Existe uma membrana que cobre o suporte ósseo, chama-se periósteo. O nosso objetivo é pegar uma parte desse periósteo, porque nós vamos fazer dele uma engenharia genética. Esse é o objetivo. Então, veja lá, estou cortando, tirei o periósteo e coloco o periósteo agora numa solução isotônica, para mantê-lo numa solução que lhe dá uma certa nutrição. E vamos para um laboratório de citogenética. Nesse momento, nós estamos numa estufa dentro desse laboratório e estamos fazendo a citogenética nesse tecido periósteo que retiramos da região inferior do paciente. O que é fazer uma citogenética? Uma engenharia genética nessa área? É pegar uma célula e transformar em 40. Então, nós vamos agora com uma geneticista nossa do laboratório, ela vai na microscopia eletrônica, uma vez esse tecido reproduziu várias células, ela vai captar então as melhores células. E com essas melhores células, nós vamos então fazer um processo que compõe a existência de ácido lático e uma temperatura até 180, 220 graus centígrados negativos. E fazemos todo um processo complexo nesse equipamento que você está vendo aí. O resultado é que após 6 semanas, nós temos então uma peculiaridade fantástica. Nós estamos abrindo essa caixa de isopor, veja que nós abrimos lá um compartimento, pegamos com a pinça e estamos mostrando a você uma semente óssea conquistada a partir daquele periósteo que nós tiramos da região inferior, da arcada inferior do paciente. Com essa semente óssea, nós temos aproximadamente 400 milhões de células-tronco de pluripotência induzida IPS. Então, nós vamos pegar essa semente óssea agora e vamos abrir os seios maxilares onde não tem osso e observa que a colocação dessas geleiazinhas
dessa semente, ela é como se fosse uma geleia. Nós vamos colocando essa geleiazinha ali, compactando e fechamos cirurgicamente. Exatamente após 4, 5 meses da colocação dessa semente óssea, nós ganhamos ali 25, 30 milímetros de suporte ósseo. Portanto, temos agora condições de colocar implante na região que não tinha osso. Por quê? Agora tem osso, porque houve, por parte dessa semente óssea, a osteogênese, a formação óssea, a osteoindução, a indução da formação óssea e a osteocondução, condução da formação óssea. Então veja, são trabalhos muito ricos a nível de inovação, de ciência e tecnologia. Nós temos feito muitos trabalhos aqui no Brasil com cirurgias hospitalares e com os resultados maravilhosos. Se você quiser acessar mais informação sobre o Instituto Contatori, entrem no YouTube e digite José Vicente Contatori e vocês terão lá uma série de vídeos que mostram mais a miúde essas coisas a nível de inovação, ciência e tecnologia que fazemos. O nosso site é o www.odontologiacontatori.com.br e o nosso e-mail contatori@uol.com.br. Quero deixar o nosso telefone, que é o 50 55 10 15. O Instituto Contatori está na zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Center de Ibirapuera, precisamente na Avenida Divino Salvador, 77. Vou repetir o nosso telefone, 50 55 10 15. Agradeço o carinho de vocês acompanharem o nosso programa e desejo a vocês um final de semana com a família e com Deus. Muita paz e muito amor. Até o próximo sábado.